Olá, meu querido e minha querida, uma excelente sexta-feira para você. Atendendo o Maxwell, já vamos cantar uma musiquinha bem rapidinho, canta comigo. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir, tô cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir desse lugar, gente. Esse lugar de mais do mesmo e muito do pouco. Situação muito difícil para a maioria dos brasileiros. Não bastasse isso, muitos de vocês, milhares de pessoas estão sendo notificadas pelo fato de ter que devolver o auxílio emergencial, os valores recebidos do auxílio emergencial. E eu vou explicar aqui nesse vídeo. Você pode ser preso se você não devolver? Se você foi pego pelo leão ali, na declaração do imposto de renda, se você não pagar a sua restituição, o valor que você tem a receber do leão de restituição, pode ser cancelado? Pode ser descontado o valor do auxílio emergencial? Como é que é essa situação em relação a você? E toda essa dinâmica eu vou explicar aqui nesse vídeo para você. Antes, eu quero pedir para você se inscrever no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Pois bem, eu vou dar uma dica muito importante aqui nesses meus esclarecimentos. Para isso, eu vou colocar uma pergunta e vou responder. E logo em seguida vou colocar uma outra pergunta e responder sobre essa dinâmica para você entender tudo. Mas a princípio eu já quero dizer que ninguém poderá ser preso pela não devolução do auxílio emergencial. Ninguém no Brasil pode ser preso por dívida e nesse caso considerar-se-á uma dívida com a União. Em decorrência disso você não pode ser preso. A única dívida no Brasil que pode incorrer em prisão do devedor é por pensão alimentícia, tá? Por prestação de alimentos não pagas pelo devedor. É o único tipo de prisão civil que pode haver no Brasil. Então você não será preso. Agora eu estou dizendo de dívida tranquila, eu não estou dizendo de golpe, eu não estou dizendo de fraude em relação ao auxílio emergencial, não. Eu estou falando que você recebeu e de repente você não cumpre todos os requisitos e agora foi constatada essa situação e você está sendo notificada para devolver o auxílio emergencial. Neste caso, não cabe prisão, tá? O primeiro esclarecimento que eu quero te dar. Agora vamos para a primeira pergunta em relação a essa situação da devolução do auxílio emergencial que vai abranger muitos de vocês. Na tela, vamos à pergunta. Gostaria de saber a seguinte situação. A pessoa que é dependente na declaração de imposto de renda como esposa e recebeu o auxílio emergencial, terá que devolver o valor? O não pagamento pelo dependente poderá bloquear a restituição do titular como forma de pagamento? Se o dependente não devolver pagando a DARF, o titular terá que devolver o dinheiro que a dependente recebeu se houver restituição? A questão é o seguinte, a pessoa declarou imposto de renda, tendo como uma renda tributável acima de R$ 28.847,76 no ano de 2020. E colocou ali entre os seus dependentes a esposa. E a esposa recebeu o auxílio emergencial. E o marido, ele teve uma renda tributável maior do que a permitida, né? Ali para o recebimento do auxílio emergencial. Aí ele está perguntando o seguinte, se ele, o titular do imposto de renda, não fizer o pagamento da DARF, da devolução do auxílio emergencial, porque ele foi notificado que ele terá que devolver o dinheiro do auxílio emergencial. Ele está perguntando o seguinte, se ele não devolver, porque quem recebeu foi a esposa, se ele não devolver, o imposto de renda dele, a restituição que ele vai receber do imposto de renda, pode ser retida ou pode ser descontado esse valor? Primeira situação,
A pessoa que tiver tido um rendimento tributável acima de R$ 28.847,76 no ano de 2020, ele não poderia ter recebido auxílio emergencial, tá? Se recebeu, vai ter que devolver. E se essa pessoa que teve esse rendimento tributável acima colocou como um dependente seu na declaração uma pessoa que recebeu, também vai ter que devolver, tá? Só que não será descontado. Esse dinheiro, se você não pagar, não fizer a devolução do auxílio emergencial, esse dinheiro não pode ser descontado na sua restituição, tá? Não pode ser descontado. E nem a sua restituição pode ser cancelada ou suspensa ou retida. Por quê? Porque o auxílio emergencial, ele não é tributo. Ele não é tributo, ele não tem esse caráter de coerção, de penalização. Ele é um benefício. Assim, o que vai incorrer é em dívida. Você vai incorrer em dívida com a União. Mas isso, por si só, não é bastante para reter a sua restituição, tá bom? Porque não é tributo, não tem esse caráter cogente. Vai ser uma dívida normal. Se você não pagar pelo período de 5 anos, ela vai prescrever, como uma dívida normal. Mas é claro que o ideal é que você pague, que você devolva, já que o seu grupo familiar aí não cumpriu os requisitos para receber o auxílio emergencial. Mas descontar na sua restituição do imposto de renda não vai, e segurar, reter a sua restituição também não vai, tá bom? Agora, uma outra situação muito importante que eu vou deixar aqui a pergunta e vou responder. Aqui tá a dica, preste atenção, aqui tá a dica. E por que eu estou dizendo isso? Porque a mesma coisa que está acontecendo agora, de milhares de pessoas terem que devolver o auxílio emergencial pela situação da declaração do imposto de renda que está acontecendo agora, vai acontecer o ano que vem também. Só que se você ver esse vídeo aqui, essas explicações, não vai acontecer. Vamos à próxima pergunta, que na verdade a resposta será uma dica. Veja a próxima pergunta na tela. Recebi o auxílio emergencial em 4 parcelas de R$600. Depois, meu marido tomou posse em concurso público e efetivou, ou seja, ele foi efetivado no serviço. Somos casados em comunhão parcial de bens e ele não vai me declarar como dependente. Vou repetir. Ele não vai me declarar como dependente no imposto de renda. Preciso declarar em relação ao auxílio emergencial e devolver os valores? A nossa renda não chegou a 3 salários mínimos. Bom, primeira situação, você só vai precisar declarar um imposto de renda se você tiver tido uma renda tributável no ano anterior, ou seja, no caso em 2020, maior que R$ 28.847,70. Qualquer pessoa só precisa declarar o imposto de renda se tiver tido uma renda tributável no ano anterior maior, no caso no ano de 2020, maior que R$ 28.847,76. Caso não tenha tido essa situação, essa renda, não precisa declarar imposto de renda, salvo se ocorrer outras hipóteses legais em que você é obrigado a declarar o imposto de renda, o que acredito não seja o seu caso. Então, só se tiver tido essa renda que será obrigado a declarar o imposto de renda. Caso contrário, não. E como você recebeu o auxílio emergencial, você não vai precisar declarar, porque entende-se que você não teve essa renda, até porque você disse que estava ali sem qualquer tipo de atividade, sem emprego. Só que tem um porém. Se o seu esposo, que foi efetivado no concurso, tiver tido uma renda tributável no ano anterior, no caso de 2020, maior que R$ 28.847,76, ele vai ter que declarar o imposto de renda. Se ele te colocar como dependente, você, esposa que recebeu o auxílio emergencial, vocês terão que devolver o auxílio emergencial. Se ele não te colocar como dependente, não vai ter que devolver os valores do auxílio emergencial.
Vou repetir. O seu esposo precisará fazer a declaração do imposto de renda porque ele teve uma renda tributável no ano de 2020 maior que R$ 28.847,70. Você não precisa, porque você não teve uma renda tributável maior que esse valor. E na declaração do seu esposo, se ele te colocar como dependente, e você me disse aqui que recebeu auxílio emergencial, se ele te colocar como dependente, vocês terão que devolver os valores do auxílio emergencial. Por quê? Porque a medida provisória, tanto do ano passado quanto desse ano, a medida provisória 1000 e a medida provisória 1039, estabeleceu que as pessoas que tiverem rendimento tributável no ano anterior maior do que aquele estabelecido para isenção, 2019, R$ 28.559,70, 2020, R$ 28.847,76, se tiver uma renda tributável maior do que isso, não poderia receber o auxílio emergencial. Tanto o titular como os dependentes. E se recebeu, fazendo a declaração no imposto de renda, será pego pelo leão e terá que devolver os valores do auxílio emergencial. Pegou? Ficou a dica? Compartilhe esse vídeo. Curta, comente e não se esqueça. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.